Olá! Todo profissional que tem um consultório particular chega em um desafio bem comum, mas que é decisivo. Como continuar crescendo de um jeito que seja sustentável? Sabe, chega uma hora que só atrair mais e mais pacientes talvez não seja mais a resposta. É aí que entra a necessidade de uma decisão estratégica. E é sobre isso que a gente vai conversar. E a pergunta central é exatamente esta: onde colocar o foco? Em expandir o alcance para chegar em mais gente ou em aprofundar a jornada com os pacientes que já existem? Bom, vamos mergulhar nisso, porque a resposta para essa pergunta define todo o próximo passo estratégico do consultório. E olha, a chave para responder essa pergunta é entender uma coisa. Todo consultório passa, basicamente, por dois grandes momentos. A estratégia certa não é uma fórmula que serve para todo mundo, de jeito nenhum. Ela depende totalmente de qual desses momentos o consultório está vivendo agora. E aqui a gente vê essa bifurcação de um jeito bem visual, né? De um lado, a agenda em expansão. A meta aqui é clara: atrair novos pacientes. O foco está todo em volume, em alcance. E a estratégia para isso, o que a gente chama de motor de indicação. Agora, do outro lado, a agenda qualificada. Aqui, o jogo muda completamente. A meta passa a ser reter e aprofundar os relacionamentos. O foco sai do volume e vai para o valor, para a jornada. E a estratégia, claro, também muda. É o programa de acompanhamento. O primeiríssimo passo é identificar em qual lado dessa tabela o consultório está. Ok, vamos explorar a primeira rota então, o tal do motor de indicação. Essa é a ferramenta perfeita para os consultórios que estão naquele momento de expansão e querem um crescimento que seja orgânico, forte e sustentável. Mas o que é, na prática, um programa de indicação que funciona? Olha, esquece aquela ideia de dar caneta, bloquinho, não é sobre isso. A gente está falando de um sistema de verdade que transforma pacientes satisfeitos em promotores, em embaixadores da marca. E como? Oferecendo benefícios que tenham valor de verdade, como um serviço extra ou até acesso a uma comunidade exclusiva, por exemplo. E por que isso é tão poderoso? Bem, os números não deixam a gente mentir. Pacientes que chegam por indicação têm uma taxa de conversão 70% maior. Isso mesmo, 70%. É quase o dobro da chance de conversão, porque a pessoa já chega com o nível de confiança lá em cima, um voto de confiança que veio de alguém que ela já conhece. E não para por aí, não. A retenção, essa é ainda mais impressionante. Cerca de 85% dos pacientes que vêm por indicação acabam ficando no consultório no longo prazo. Faz todo sentido, né? O vínculo de confiança não precisa ser construído do zero, ele já veio pré-aprovado. E para o negócio, o ponto crucial é este. Tudo isso resulta num custo de aquisição de cliente, o famoso CAC, muito, mas muito menor. É uma estratégia que financeiramente é bem mais inteligente e eficiente do que investir rios de dinheiro em tráfego pago, por exemplo. Certo, agora vamos para a segunda rota. Se o consultório já tem uma agenda qualificada, cheia, a energia precisa ser direcionada para outro lugar, para o modelo de acompanhamento. Aqui, a conversa não é mais sobre atrair gente nova, mas sim sobre transformar a relação com quem já está dentro. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente a mudança de mentalidade que precisa acontecer. A consulta deixa de ser um evento isolado, um encontro pontual, e o programa se torna o processo. Um processo contínuo de cuidado, de evolução para o paciente. A diferença é gritante, né? A consulta avulsa é quase sempre transacional, focada num problema pontual. Já o programa de acompanhamento é transformacional. O foco muda para o processo, para o suporte contínuo e o grande valor percebido pelo paciente está no monitoramento e principalmente no acesso ao profissional. Para a gente entender o impacto real disso, vamos dar uma olhada no caso da Jordana, uma endocrinologista. Ela percebeu isso e decidiu mudar o foco. Parou de se preocupar tanto com a captação e começou a converter os pacientes da consulta avulsa para um programa de acompanhamento. E o resultado? Bom, aqui a história fica bem impressionante. Um ano atrás, a Jordana tinha apenas 4 pacientes no programa dela. Hoje, ela acompanha 69. É um crescimento absurdo. E o mais incrível é que essa virada de jogo não veio de anúncio, de post em rede social, veio de uma simples mudança na comunicação com os pacientes que já estavam ali, na base dela. Então, qual é o segredo por trás do sucesso desses dois modelos, tanto da indicação quanto do acompanhamento? É um conceito que parece simples, mas é fundamental para o mercado de hoje. O novo artigo de luxo é o acesso.
O ponto central é esse. Os pacientes não pagam só pelo conhecimento técnico ou por um plano. O que eles realmente estão comprando, o que diferencia um profissional do outro hoje em dia, é o acesso direto e contínuo a esse especialista. É a segurança de saber que tem alguém ali monitorando, guiando a jornada. E esse mantra aqui resume a filosofia por trás disso. É justo que muito custe o que muito vale. Se o acesso que está sendo oferecido tem um valor imenso, e tem, então é mais do que justo que o custo reflita isso. É uma questão de reconhecer o próprio valor e o impacto gigante que esse acompanhamento de perto tem na vida do paciente. E a melhor parte de tudo isso é que, para destravar esse valor todo, não precisa de um software caríssimo ou de uma equipe enorme. A principal ferramenta, a grande virada de chave, está na comunicação. A responsabilidade de mostrar o valor do programa é do profissional, não do paciente. É na própria consulta que o acompanhamento pode ser apresentado como o caminho natural, o próximo passo lógico para o sucesso do tratamento. Não é sobre vender de forma alguma. É sobre oferecer o melhor caminho, explicando como o monitoramento e o acesso próximo vão fazer toda a diferença no resultado final. Para a gente amarrar todas essas ideias, dá para resumir as estratégias num framework final, bem fácil de lembrar. A gente pode chamar de a tríade do crescimento. E essa tríade mostra como uma coisa se encaixa na outra perfeitamente. O passo 1, a indicação, amplia o alcance, traz gente nova para o ecossistema. O passo 2, a fidelização, aprofunda o vínculo com quem já está ali, construindo mais confiança. E o passo 3, o programa, organiza toda essa jornada, criando a estrutura ideal para entregar o ativo mais valioso de todos, o acompanhamento próximo e o acesso ao profissional. Então, a reflexão que fica é essa, que pequena mudança, talvez um ajuste na forma de comunicar já na próxima consulta, pode ser o suficiente para transformar o que seria um encontro único em um processo de transformação de longo prazo para o paciente? A resposta para essa pergunta pode ser o verdadeiro ponto de virada de um consultório.